Curso básico em Teologia: Planejar, liderar, controlar, organizar e conceito geral de administração. O termo administração vem do latim ad, direção, tendência para, e minister, subordinação ou obediência, designa o desempenho de tarefas de direção dos assuntos de um grupo. O conceito de administração é bastante amplo, mas em todas as definições existem duas palavras-chave: gerenciamento e organização. Isso pode ser comprovado nas palavras dos estudiosos Stoner e Feynman, os quais ensinam que a administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização, e de usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos definidos. 3. Reproduzir a crime CNPJ 12.926.652.0001 a 30. A administração é uma ciência social que está relacionada a todas as atividades que envolvem planejamento, organização, direção e controle. A tarefa da administração é a de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos de maneira mais adequada à situação. A administração já foi chamada de arte de fazer as coisas através de pessoas. Esta definição foi dada por Mary Parker Follett. A administração é essencial em toda a cooperação organizada, e a igreja se enquadra, é a ação de dirigir o bom andamento dos propósitos estabelecidos. Em nosso caso, como igreja, o pastor, presbítero, tem que acompanhar os objetivos propostos pela igreja e transformá-los em ação através de planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis a fim de atingir tais objetivos. 2. Origem. Desde o início dos primeiros grupos sociais, a fim de conduzir bem os trabalhos, criou-se a necessidade de estabelecer uma escala de comando cuja função seria dirigir e gerir esses trabalhos coletivos. Diga-se de passagem, que a igreja é um agrupamento humano com um objetivo a ser alcançado, um propósito a ser atingido, um alvo para cumprir. A administração é necessária, pois desde muito cedo se verificou que é impossível ao homem realizar a maioria das atividades que a própria sobrevivência lhe exigia, sem o auxílio de outras pessoas. Mas esse auxílio só poderia ser eficaz em determinadas circunstâncias, que pouco a pouco passou a conhecer. Como resultado imediato, surgiu um conjunto de atividades e de atitudes que tomaria o nome de administração e que, com o decorrer do tempo, se transformou num campo definido de conhecimentos científicos. Muitos autores têm negado que a administração constitua uma ciência na exata expressão da palavra. Na verdade, toda a ciência se caracteriza pelo conhecimento metodizado da verdade em relação a um conjunto definido de fenômenos ou fatos. Se bem que, como todas as ciências sociais, a administração apresente uma grande complexidade, devido aos inúmeros fatores integrantes de seus fenômenos. A administração apareceu como ciência independente no fim do século XIX. Todo homem procura obter o máximo com o mínimo de esforço. Este princípio determinou a procura do rendimento máximo para qualquer atividade humana e, consequentemente, o estudo de como obter esse rendimento. Frederick W. Taylor nos Estados Unidos já no século XVIII comprovou que a baixa produção em qualquer atividade se deve à falta de uma metodologia da produção. A realização de um objetivo, porém, se faz por meio de um processo divisível em partes ou etapas que, na sua continuação, levam ao resultado final. Essas etapas podem ser definidas e caracterizadas por funções específicas, marcadas por um grau maior ou menor de dificuldades que exigirão um grau maior ou menor de especialização. Assim, o processo de realização de um objetivo pode ser estudado como uma série de funções especializadas, funções que devem ser reunidas para se obter, da forma mais eficiente, o resultado almejado. 3. A administração eclesiástica. Embora possamos adotar alguns princípios da administração secular, não obstante, a igreja precisa ser norteada por outros princípios. Em virtude de sua natureza, a igreja não se confunde com nenhuma sociedade ou grupos éticos. A sua corporalidade, organicidade, fraternidade, unicidade e consensualidade nascem, estruturam-se e se perpetuam na regeneração em Cristo Jesus, o Criador da comunhão dos santos. A missão da igreja é ser serva de Jesus Cristo pelo culto permanente e exclusivo à Trindade, pelo amor interno, que confraterniza seus membros, pela fidelidade às Escrituras, pela igualdade de seus componentes, pela missão evangelizadora entre todos os povos,
pelo incansável testemunho cristão. 1. O termo bíblico para administração. A palavra dispenseiro, gr. Oikonomos, é encontrada 10 vezes no Novo Testamento. Por vezes é também traduzida por mordomo LC 12.42, ou administrador LC 16.1, e eventualmente, como tesoureiro RM 16.23, ou curador GL 4.2. A responsabilidade do despenseiro, gr. Oikonomia, é mencionada 9 vezes, sendo traduzida por administração LC 16.2, dispensação CL 1.25, ou serviço 1TM 1.4. O conjunto de palavras tem como radicais os vocábulos casa gr. Oikos, e lei gr. Nomos. No grego,